Muito bem, preparando aqui o nosso, iniciando aqui o nosso estudo de hoje. Iniciando então aqui o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo número 8, a Lei do Progresso. Nós estamos no penúltimo item, o item número 5, o Progresso da Legislação Humana, a partir da questão 794. Muito bem, vamos lá. Nós estudamos então, nos nossos encontros anteriores, temas importantes, relacionados aqui com a lei do progresso. Nós falamos, por exemplo, sobre o estado natural, falamos sobre a marcha do progresso, vimos aqui também sobre povos degenerados e falamos no último encontro sobre civilização. Agora nós falaremos sobre o progresso da legislação humana e no próximo encontro nós encerraremos sobre a influência do Espiritismo no progresso. Ao falarmos de o progresso da legislação humana, antes de abordarmos aqui os temas trazidos por Kardec e também com a resposta dos Espíritos, para termos aqui um melhor entendimento sobre essa evolução, nós vamos aqui fazer um passeio histórico, uma viagem um pouco mais teórica sobre todos esses detalhes que envolvem a nossa vida em sociedade e das leis que nós criamos para regulamentar essa nossa relação. Bom dia, Arnaldo. Então, inicialmente, a natureza da lei. É um tema interessante que nós temos aqui, tirado de um site jurídico, que ele diz assim para nós: quase todas as nossas atividades são regidas de uma forma ou de outra por regras. Há regras para jogos, clubes sociais, esportes e trabalho. Há também regras impostas pela moral e pelos costumes, que determinam igualmente de maneira importante as ações que são permissíveis e as que não são. Todavia, algumas regras, aquelas estabelecidas pelo governo e pelos tribunais, são denominadas leis. As leis são semelhantes às regras da moral, pois visam controlar ou modificar o nosso comportamento. As leis se distinguem das regras da moral, pois são aplicadas pelos tribunais. A pessoa que transgride uma lei, quer seja de acordo com tal lei ou não, pode ser forçada a pagar uma multa, ressarcir danos ou sofrer uma pena de prisão. O que faz com que certas regras se tornem especiais a ponto de serem convertidas em leis. Por que necessitamos de regras que todos devem obedecer? Em resumo, para que servem as leis? Se não vivêssemos em uma sociedade organizada junto com outras pessoas, as leis não seriam necessárias. Agiríamos como quiséssemos, com pouca consideração pelos outros. Mas desde que os indivíduos começaram a se associar com outras pessoas, a fim de viver em sociedade, as leis têm sido o elemento aglutinante da sociedade. Um exemplo é a lei no Canadá que obriga os motoristas a dirigir à direita da estrada. Se as pessoas pudessem escolher livremente em que lado da estrada dirigiriam, essa atividade seria caótica e perigosa. As leis que regem os assuntos comerciais ajudam a assegurar que as pessoas mantenham suas promessas. As leis que combatem as atividades criminosas visam proteger nossas propriedades pessoais e nossas vidas. Mesmo em uma sociedade bem organizada, há desentendimentos e conflitos entre os cidadãos. A lei deve proporcionar uma maneira de resolver tais conflitos pacificamente. Se duas pessoas reivindicarem a propriedade de um mesmo bem, não é desejável que o assunto seja resolvido com um duelo. Recorremos à lei e às instituições, principalmente os tribunais, para decidir quem é o verdadeiro proprietário e para assegurar que seus direitos sejam respeitados. Precisamos da lei, portanto, para garantir uma sociedade segura e pacífica, na qual os direitos individuais são respeitados. Todavia, esperamos mais ainda da lei.
Certos governos totalitários possuem leis cruéis e arbitrárias, aplicadas sem contenção pelas forças policiais, para deter e punir pessoas sem que sejam julgadas. A aplicação de força pode assegurar um nível significativo de ordem, mas rejeitamos essa forma de controle. O sistema de justiça canadense respeita os direitos individuais, garantindo ao mesmo tempo que a sociedade viva de maneira ordenada. Aqui, é claro, fala sobre o Canadá, porque o artigo provavelmente teve origem lá mesmo. Então, nós tratamos lá, mas facilmente podemos estender isso para a nossa sociedade também. O sistema de justiça canadense respeita os direitos individuais, garantindo ao mesmo tempo que a sociedade viva de maneira ordenada. No Canadá também acreditamos na primazia da lei. Isso significa que a lei se aplica a todos, inclusive aos policiais e aos representantes da autoridade, que devem realizar suas funções públicas de conformidade com a lei. Objetivos da lei. Em nossa sociedade, as leis não visam reger apenas nossa conduta. Elas visam igualmente implementar as políticas sociais. Assim, certas leis determinam a indenização de vítimas de acidentes de trabalho, a prestação de serviços de saúde e empréstimos aos estudantes de que outra maneira não poderiam frequentar a universidade. A lei também visa a equidade. Isso significa que a lei deve reconhecer e proteger certos direitos individuais fundamentais, como a liberdade e a igualdade. A lei serve igualmente para impedir que indivíduos ou grupos favorecidos não utilizem as posições que ocupam na sociedade para explorar as pessoas menos favorecidas. Todavia, apesar das melhores intenções no mundo, os legisladores criam algumas vezes leis que, por fim, são reconhecidas como injustas e inequitativas. Em uma sociedade democrática, as leis não são imutáveis, mas devem refletir as necessidades dinâmicas da sociedade. Em uma democracia, qualquer pessoa que acredite que uma lei específica seja deficiente tem o direito de expressar publicamente sua opinião e de tentar, utilizando todos os meios lícitos, fazer com que seja alterada. Nós encontramos muitos movimentos de petições que são feitas, de solicitações enviadas a representantes dos órgãos legislativos, seja na esfera municipal, estadual ou federal, para que haja uma alteração, e essas leis acabam acontecendo. Leis de educação, para a saúde e outras tantas áreas. O sistema de justiça e lei. A lei é um conjunto de regras aplicáveis à sociedade. Essas regras visam proteger as liberdades e os direitos fundamentais e garantir a todos um tratamento igualitário. Essas regras podem ser divididas em duas categorias básicas: direito público e direito privado. O direito público lida com assuntos que afetam a sociedade como um todo. Encontram-se nessa categoria o direito penal, o direito constitucional e o direito administrativo. Essas são as leis que regem a relação entre os indivíduos e o Estado, ou entre as diferentes jurisdições. Se alguém infringir uma lei do direito penal, tal contravenção é considerada uma ação contra a sociedade como um todo, e o Estado adota medidas para processar o infrator. O direito privado, por outro lado, lida com as relações entre indivíduos na sociedade e é utilizado principalmente para resolver conflitos privados. O direito privado lida com aspectos como contratos, propriedades de bens, direitos e obrigações de membros da família e danos causados por terceiros a uma pessoa ou às propriedades que possui. Um processo movido por um indivíduo contra outro, devido a algum conflito privado, é regido pelo direito privado. Os processos privados são também denominados de ações civis. Evidentemente, o sistema de justiça do Canadá não se limita apenas às próprias leis. Para serem eficazes, as leis devem ser cumpridas, interpretadas e aplicadas. O sistema de justiça conta com várias instituições incumbidas dessas obrigações. As forças policiais são responsáveis pela aplicação da lei. Por exemplo,
Os tribunais interpretam as regras do direito privado e do direito público, em casos específicos, e são responsáveis por determinar as medidas de reparação e a aplicação de sanções ou penas. As pessoas declaradas culpadas de um ato criminoso por um tribunal, por exemplo, podem ser absolvidas, sentenciadas a pagar uma multa, cumprir uma pena de prisão ou receber sursis. Indivíduos que violam as regras do direito privado, como deixar de cumprir um contrato, podem ser ordenados a pagar compensação e suas propriedades ou salários podem ser confiscados se a recusarem a pagá-la. Para compreender o sistema de justiça, precisamos examinar como a lei é aplicada na prática, bem como o que acontece com uma pessoa que infringe a lei. Mas precisamos antes examinar nossa herança jurídica. Qual é a origem da lei? Então aqui esse artigo achei bem interessante, embora ele fosse tratasse aqui do Canadá, mas nós vimos aqui que pelo conteúdo ele claramente também ele pode ser aqui visto, né, aqui na esfera, né, do nosso país e em outros tantos países pelo mundo afora. Quando nós falamos sobre a questão da evolução das leis, nós lembramos que quando nós estudamos aqui nesse capítulo 9 sobre o estado natural, e falando também sobre a marcha do progresso, né, e sobre civilização, nós chegamos a ver aquela questão que os filósofos discutiam, né, sobre o estado natural, aquela época em que o homem primitivo vivia harmonicamente, e então a influência do Estado, a organização da sociedade a partir de leis fez com que o homem se tornasse mais violento. E por outro lado nós temos aqueles outros segmentos de filósofos que diziam que no passado o homem vivia de um modo primitivo e com as leis ele foi então entrando, né, no estado de civilidade. Então foi exatamente essa a realidade que nós vivemos hoje, que Kardec também, junto com as orientações dos espíritos, reforçaram essa mesma ideia. Então no passado o homem vivia de um modo selvagem, e ele foi então se civilizando, e o homem então foi se organizando. E aí então nós tivemos, né, segundo os pesquisadores da história do direito, das legislações, nós temos 3 grupos ou 3 etapas diferentes da evolução da legislação humana. Eles chamam primeiro do direito primitivo, né, que seria aquele olho por olho, dente por dente, também ali uma influência trazida por uma legislação religiosa, né? Lá no passado nós tivemos, estudando o Antigo Testamento, nós temos ali em Deuteronômio, em Levíticos, temos esses 2 livros que tratam, né, muito da legislação daquela comunidade, naquela época, naquela região. Então, para quem tiver curiosidade, dá uma lidinha no Deuteronômio, que vocês vão ver as leis curiosas que se tinha naquela época, que era o que tinha para aquele momento, né, de acordo com o conhecimento, de acordo com as tradições que eles viviam naquele período. E aí fazendo uma comparação do que era naquela época e do que é atualmente. Então no início, nós podemos chamar daquele início primitivo. O homem fazia aquilo de acordo com suas tradições, de acordo com seus instintos e impulsos. Passando um pouco mais, quando a sociedade começou a se organizar e o homem começou a viver em comunidade, nós tivemos ali aquela legislação chamada de consuetudinária. O consuetudinário é aquela de acordos. Então era muito mais ali um acordo verbal. Então o indivíduo respeitava o direito do outro porque o outro se comprometia a respeitar o seu próprio direito. Então começava naqueles acordos entre os homens, entre os indivíduos e entre os grupos. Mas o detalhe que a gente percebia é que naquela época, embora nós tivéssemos ali um acordo entre os homens, aquilo que era acordado numa determinada região, num determinado grupo, não significava que ele tinha o mesmo entendimento numa outra região. Então houve ali aquela disputa para saber exatamente qual que era a lei que prevalecia, principalmente porque nós, naquele período antigo, né, da história antiga, nós não tínhamos uma grande sociedade, eram comunidades que se juntavam, formavam ali vilas, formavam ali pequenas aglomerações de indivíduos, e ali então eles acabavam se relacionando uns com os outros, lembrando que era uma região muito longa,
muito grande, muito extensa, com pequenas comunidades espalhadas entre elas. Então não havia uma vizinhança no modo como nós temos hoje, né? Uma preocupação com fronteiras, uma preocupação com recursos. Cada indivíduo vivia muito isolado. Se hoje nós temos uma sociedade planetária com 7 bilhões de pessoas, nós lembramos que no passado nós tínhamos ali 500 milhões de pessoas, espalhadas por todos os continentes. 500 milhões de pessoas. Só o Brasil, esse dado foi divulgado ontem, só o Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas. No passado, 500 milhões era espalhado pelo mundo todo. Então não havia aquela grande preocupação de quem era dono do quê. Conforme a sociedade foi se expandindo e foi ocupando cada vez mais territórios, a preocupação com o direito civil, principalmente, com relação a propriedades, com relação à autonomia de cada indivíduo, começou a se tornar algo preocupante. E depois, com a formação do Estado, com aquilo que nós estudamos sobre a marcha do progresso, com a ideia trazida para nós pelos filósofos, né, a respeito dos contratualistas, né, chegamos a estudar sobre eles, que eram aqueles homens que firmavam um contrato verbal, um contrato moral do homem com o Estado. Então o Estado tinha a responsabilidade de criar uma legislação global, uma legislação que atingisse a todos os indivíduos, e os indivíduos então se comprometiam a respeitar essa lei. Então, a partir desse contrato, os homens então começaram a trazer uma legislação mais formal. Mas ainda assim nós tínhamos esse acordo feito entre os homens sem nada escrito. Então, o primeiro estágio primitivo, o segundo estágio consuetudinário, e o terceiro estágio veio propriamente da legislação escrita. E isso é bastante antigo, embora a gente fale dessas 3 etapas, nós podemos encontrar no século, deixa eu ver, 2000 anos antes de Cristo, por exemplo, nós tivemos na Babilônia, né, aquele código de Hammurabi, vocês se lembram? Né, onde nós tínhamos ali o olho por olho, dente por dente, e aquilo foi escrito em tábuas. E essas tábuas, então, em pedras, na verdade, e essas pedras, então, eram fixadas em algumas vilas. E conforme o Império Babilônico foi se expandindo, eles foram levando cópias dessas pedras para as regiões mais extensas. Então, era aquela ideia inicialmente, numa pequena comunidade, era ali um conjunto de leis, mesmo que fossem leis escritas, e numa outra comunidade nós tínhamos ali outras leis que também, embora fossem escritas, tinham artigos diferentes. Então, no caso do Código de Hammurabi, né, que era estudado dentro das universidades, das faculdades de Direito, conta um pouco, né, dessa evolução, começando realmente com legislação principalmente religiosa, que no Ocidente nós tínhamos, né, as legislações trazidas pela Bíblia, pelo Antigo Testamento. Depois nós tivemos, no Código de Hammurabi, uma formalização dessas leis trazidas ali para a sociedade. Depois nós tivemos o direito romano, que aí, então, definitivamente trouxe aquela organização dessa legislação. Então, a partir do Código de Hammurabi, nós tivemos essa terceira etapa, que foi a legislação escrita. Já não era mais uma questão de costumes, já não era mais uma questão de tradições. Era uma formalização na relação entre os indivíduos e também na relação com o Estado, com os governantes, né, com as instituições que regiam aquela sociedade. Então, esse foi uma forma de progresso dessa legislação. Mas muito mais do que falando sobre esse grande corpo das legislações, a gente pode falar sobre o conteúdo. E esse conteúdo é bastante curioso, né? Porque hoje nós temos, por exemplo, regularmente nós vemos na televisão discussões sobre leis. Hoje, por exemplo, nós temos sobre a Previdência Social sendo discutida, a legislação tributária, nós temos ali também a questão do Código Penal, falando sobre a limitação, por exemplo, com relação ao abuso de autoridade, nós temos falando sobre em quais esferas da justiça o indivíduo pode ser preso ou não ser preso. Então esses temas vão sendo debatidos. Falando, por exemplo, sobre a questão, agora entrando na bioética, falando sobre a questão do aborto, falando sobre a questão da eutanásia. Então, todos esses temas que vão sendo discutidos são demonstrações
da evolução do raciocínio da sociedade e também do desenvolvimento dos seus valores. Se num período nós tínhamos uma determinada ideia a respeito de um tema, num outro período isso já vai se modificando. E a tendência, conforme a sociedade vai evoluindo, porque a evolução nós percebemos apenas, inicialmente, no detalhe tecnológico. Então, o modo de vida que nós tínhamos no passado e o modo de vida que nós temos hoje com relação à tecnologia. Aí nós falamos então das nossas indústrias, falamos então das nossas ciências, sistema bancário, falamos das telecomunicações, então dos meios de transporte, enfim, tantas e tantas situações que nós comparamos com o passado e vimos claramente essa evolução. Mas aquilo que não é material, que é imaterial, é exatamente o desenvolvimento dos nossos valores. E através da evolução dos nossos valores, nós observamos também a evolução das nossas leis, porque é uma relação direta. Tanto é assim que aquilo que para nós era certo no passado, hoje nós vemos como errado. E da mesma forma, as leis daquela época traziam essa mesma correspondência. Nós tivemos recentemente a Copa do Mundo feminina de futebol, e aí então era curioso que os jornalistas mostravam que na década de 1930, havia uma lei que proibia as mulheres de jogarem futebol. Claramente, dizendo que não era um esporte para mulher, que elas não poderiam praticar, que seria uma violação da nossa legislação. E agora, mostrando a Copa do Mundo, pela primeira vez com uma cobertura ampla dos meios de comunicação, porque antes acontecia, mas era algo muito discreto. Nós sabíamos das notícias que chegavam desses campeonatos. O Brasil ganhou, o Brasil perdeu, tal país foi campeão mundial, aquela foi a melhor jogadora. Agora, nessa edição de 2019, nós tivemos a transmissão ao vivo dos jogos. E aí então vemos que foi uma grande conquista para o esporte feminino, para o futebol feminino, sendo que no passado, então, como eu disse para vocês, havia uma proibição da participação da mulher no esporte, no futebol. E claro, como uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, não machista, mas vamos colocar assim como patriarcal, que acaba inevitavelmente chegando nessa questão do machismo, e jogaram muito, né Flávio? Conquistaram e bateram um bolão. Então, assim, uma sociedade patriarcal é naturalmente que a lei sempre vai ser regida pela autoridade masculina. E, obviamente, as mulheres, então, sendo dominadas por essa força masculina, a legislação sempre trazia uma limitação para os direitos femininos. Nós vamos ler aqui alguma coisa sobre isso daqui a pouco. Então trazia limitação para os direitos das mulheres em várias áreas. Então inicialmente a mulher não podia ir para a escola, a mulher depois não podia trabalhar, a mulher não podia praticar esportes, a mulher não podia ter direitos comuns como nós vemos hoje. Por exemplo, em alguns países do Oriente Médio, uma grande conquista para as mulheres foi o direito de dirigir. Discutiam até se elas tinham alma, depois veio a questão do direito da mulher de votar, enfim. Várias questões que foram evoluindo, que no passado eram aceitas, embora aquelas que, no caso as mulheres, elas acabavam não concordando e se revoltando com isso também, mas a imposição da lei, a força da lei de uma sociedade patriarcal acabava restringindo ali o seu constrangimento, ou simplesmente anulando o seu constrangimento. Marion lembrou que as mulheres também não tinham nem CPF, e assim vai. E aqui para o Brasil a gente pode ver algo muito marcante na história da nossa sociedade. A Marion colocou aqui, lembro que minha mãe usava o CPF do meu pai por muito tempo, curioso isso. Então, aqui no Brasil nós tivemos algo muito marcante para nós, foi a questão da escravidão, que durante muito tempo nós tínhamos uma legislação que permitia e incentivava o uso de escravos para trabalhos diversos e com punições para escravos que fugiam, algumas punições muito brandas para proprietários de escravos que abusavam de sua autoridade, enfim. Depois nós tivemos a Lei Áurea, em 1888, no dia 13 de maio, que aboliu então a escravatura,
pelo menos assim na legislação escrita, né, eliminando esse abuso do homem contra o homem, mas aqui no nosso país nós vivemos isso. Tivemos ali também a mudança de sistemas de governo, né? O Brasil, inicialmente o Brasil colônia, depois o Brasil império, depois o Brasil república. E nessa república nós tivemos o Brasil passando por uma ditadura militar, depois retomando a democracia. Então cada uma dessas fases nós fomos vendo a evolução da nossa legislação. Então é muito bacana a gente olhar dessa forma abrangente lá do passado distante até a atualidade, para a gente perceber que conforme o homem vai evoluindo, essa evolução naturalmente reflete nas suas relações, no modo como ele se relaciona com o seu semelhante, no modo como ele relaciona com o seu patrimônio, e as leis que vão sendo criadas e transformadas gradualmente para poder estabilizar essa relação, para que ela não fique uma relação instável, uma relação caótica, mas ela fique uma relação bem organizada. Nós tivemos aqui, só para a gente poder trazer aqui algumas ilustrações, uma simples pesquisa no Google. Eu coloquei assim, evolução da legislação brasileira. E aí então surgiram esses temas. Eu não vou ler por enquanto aqui os artigos, mas só para a gente poder ver quais são os temas que são abordados hoje na evolução da legislação em várias situações da nossa sociedade, no caso aqui brasileira, né? Então, por exemplo, um site dizendo aqui para nós, evolução histórica do direito ambiental. E eu falar de direito ambiental na atualidade é algo extremamente válido, né, extremamente importante para nós. Nós vemos ali então a questão do desmatamento na Amazônia, a questão das queimadas, a poluição atmosférica, a poluição dos nossos recursos hídricos, né? Vemos ali também a parte marítima, a parte fluvial. Vemos ali sei lá, tantos e tantos temas que nós estudamos hoje, e aí então, aquilo que no passado era válido, hoje já não é mais. Então a questão do desmatamento, por exemplo, 40, 50 anos que nós tivemos uma mudança na nossa legislação, que começou a ver com preocupação essa parte do desmatamento, mas o desmatamento significava, voltando aí meio século, voltando um século no tempo, desmatamento significava progresso, que era ali a expansão das nossas terras, era a expansão das propriedades produtoras, né, da agropecuária, significava mais riqueza, significava mais dividendos, mais fartura, né? Então tudo isso foi sendo transformado a partir do momento em que nós olhamos de um modo diferente a nossa relação com o meio ambiente, por exemplo. Sobre a questão da caça, da pesca, tudo isso foi modificando a partir dessa lei ambiental. Temos hoje, por exemplo, direito ambiental, nós temos a polícia ambiental, nós temos uma legislação ambiental. O Flávio colocou, né? Isso aí é o visível, né? Lembro-me, na década de 90, quando iniciamos a certificação de ISO 14000, a identificação de pontos de impacto ambiental, seja no ar, seja na água ou no solo, né? Tínhamos que ir nos detalhes, né? E isso vai vendo, né, Flávio? Principalmente, a gente estava até conversando sobre isso, uma das áreas, né, de atuação do Flávio na área profissional, que dá para perceber como era a legislação no passado com relação ao uso de água, por exemplo, um dos recursos mais importantes e necessários para a nossa sobrevivência, e o impacto o modo como nós utilizamos esses recursos hídricos, o impacto que isso tinha para a sociedade, o impacto para o meio ambiente, e conforme as leis foram se modificando. Então uma certificação, por exemplo, inicialmente uma empresa que recebe uma certificação, ela demonstra uma qualidade na prestação do seu serviço. Mas até um tempo, o modo como ela usava, com certificado ou sem certificado, não significava crime nenhum. Aí a legislação foi mudando e aquilo que no passado era uma opção se tornou uma obrigação. Então isso também é valioso para nós, né? Por exemplo, a questão de poços artesianos, existe uma legislação que limita isso, a captação de águas de determinados rios
para a agricultura. O indivíduo não pode simplesmente tirar água à vontade sem se preocupar com aquele que fica abaixo, né, do rio. A questão das hidrelétricas que nós temos hoje, o impacto ambiental que isso provoca, né, no desmatamento, na região que vai ser alagada, falando sobre os animais, falando sobre os recursos vegetais, tudo isso da parte da legislação ambiental. Um outro ponto que nós temos aqui também, descendo um pouquinho, fala aqui sobre a evolução histórica da legislação sobre o uso da água, fala aqui para nós também, descendo um pouquinho mais, sobre, deixa eu ver aqui, direitos trabalhistas, né, algo que também vem sendo bastante discutido na atualidade, né, com a modificação da relação do homem com a empresa com que ele trabalha, debatendo sobre os horários, debatendo sobre a frequência do trabalho, o dia que ele pode trabalhar, quanto que ele vai ganhar ou não, de acordo com hora extra, de acordo com um trabalho intermitente, férias, tudo aquilo que nós vimos principalmente no século XX, né, com licença maternidade, licença saúde, aposentadoria, férias, 13º, carteira de trabalho, tudo isso também foi sendo discutido nesse último século de modo significativo, né. O Flávio colocou, né, falando em evolução, né, na ISO 9000, qualidade, 14.000 meio ambiente, 18.000 segurança e medicina no trabalho. Então a gente vê que todas essas certificações vale para a empresa um bônus, né, vamos dizer assim, um bônus de promoção social, ambiental para a sociedade. Mas mesmo assim, apesar dessa certificação, nós temos leis que punem aqueles que infringem determinados itens. Algo muito valioso, né? O Flávio colocou, né, hoje tem até os comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas, né, se um empreendimento tem outorga, né, de usar uma quantidade, né, até isso é medido, porque é necessário, é uma regulamentação, embora a gente fale de uma questão mais técnica, é uma regulamentação que vai orientar a relação do homem com o seu semelhante, a relação das empresas, das instituições com a sociedade. Isso é preciosíssimo nós observarmos, né, quando nós vemos o progresso da legislação humana a partir da perspectiva humana. E aí nós vemos então cada um desses detalhes sendo regulamentados para fazer com que a nossa sociedade viva de um modo organizado. Para nós é algo assim extremamente valioso e impressionante, né? Bom dia, Ardil. Sandra colocou, né, você sabe quantos % temos do território amazônico? Né? Temos que fazer um relatório disso tudo, né, para os países interessados em nos proteger. Não sei em termos de porcentagem, Sandra, eu não cheguei a ver isso exatamente, né, mas percebe-se, né, pela quantidade, o Brasil deve deter ali aproximadamente 60% do território amazônico, né, sendo que os 40% são distribuídos, né, nos vários países ali da região norte e noroeste da América do Sul. Então o Brasil tem uma região muito grande da Amazônia, né? Então, avançando um pouco mais, né, falamos aqui então sobre a lei trabalhista, a evolução da lei trabalhista, e como eu falei para vocês, a gente tem visto, né, tantas e tantas modificações na legislação para fazer com que haja mais liberdade, mais equilíbrio na prestação de serviços, nos direitos, enfim. Depois nós temos aqui, avançando um pouco mais, evolução histórica da mulher na legislação civil. Nós vamos falar um pouquinho disso especificamente. Eu vou avançar um pouquinho aqui enquanto isso. Fala aqui para nós também sobre, deixa eu ver aqui, o direito penal, né, sobre a história e as ideias do direito penal. Avançando um pouco mais, evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente. Né, nós vimos ali o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos também ali o Estatuto do Idoso, temos ali também Lei de Proteção à Mulher, que nós vimos, né, evolução da legislação educacional brasileira, então o direito à educação, a obrigatoriedade do Estado em prestar esse serviço. Avançando um pouco mais, nós temos aqui também o histórico e aspectos legais da adoção no Brasil. Olha só, mais um tema falando para nós aqui sobre a lei. Depois nós temos a evolução do sistema eleitoral brasileiro, sobre a forma como nós escolhemos os nossos representantes, governantes também. O que mais que nós temos aqui?
Avançando um pouco mais, aqui fala sobre o direito civil, né, sobre guarda compartilhada, por exemplo, fala sobre a justiça militar. Lembrando, né, que na questão da justiça militar nós temos um tema da justiça militar que ela não mudou, que é o caso, por exemplo, da traição em época de guerra, em que pode ser aplicada a pena de morte. É o único caso em que a pena de morte pode ser aplicada no Brasil. Para a sociedade civil isso não acaba sendo, numa condição regular, né, isso não acaba sendo aplicado. Mas qualquer indivíduo que traia o país numa época de guerra pode sofrer uma sanção de pena de morte. Então isso se mantém aqui no Brasil. Nesse caso, né, mas nunca, né, mesmo com esses conflitos que nós tivemos há muito tempo, sim, hoje está na nossa Constituição, né, mas embora esteja no papel, como muitas outras leis, elas não são aplicadas há muito tempo aqui no Brasil. Há muito tempo. Então pode dizer assim que há mais de um século que não existe nenhuma pena de morte que foi aplicada dentro dessa parte legal. Avançando um pouco mais, que nós temos aqui, fala sobre a política criminal, fala sobre a legislação de acessibilidade. Hoje nós temos, né, dentro desse aspecto da sociedade, né, que fala sobre os direitos do deficiente físico, daquele que tem deficiência intelectual, sobre acessibilidade, acesso à saúde, acesso à educação, acesso a determinados tipos de tratamento. Isso também tem legislação própria. Temos aqui também sobre a defesa do consumidor, que essa é uma parte bem interessante também, né, que coisa que não acontecia no passado, a empresa fazia o que queria e muitas vezes o cidadão não cumpria a sua parte ou ficava ali sofrendo aquela negligência por parte da empresa. Hoje nós temos algo que rege a nossa relação comercial. Fala sobre segurança no trabalho, né, o Flávio comentou ali sobre o ISO. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu pegar aqui só mais alguns exemplos para a gente poder ver a abrangência desse tema, né, como é importante a gente analisar isso, observando tudo isso, né. Fala sobre seguridade social, que é o que a gente está falando agora, né, da parte de previdência social também, que é algo muito presente. O que mais aqui? Fala sobre direito do trabalho, fala sobre sistema educacional, legislação brasileira de imprensa, também, né, de que modo que a nossa imprensa pode divulgar alguma coisa, né? Também há necessidade dessa regulamentação. Fala sobre, deixa eu ver aqui, parte da infância, políticas de saúde. Fala também aqui sobre, deixa eu ver, a questão das licitações, né? Que é a parte do direito civil, medicina do trabalho, o direito penal brasileiro, né, também fala sobre as punições. O que mais? Lei de diretrizes e bases, fala sobre conciliação, sobre família. Avançando, deixa eu ver aqui mais. Bom, aqui já vai agora se afunilando mais, né, se tornando algo mais detalhado sobre a legislação, por exemplo, monetária aqui no Brasil. Criança e adolescente de novo, a parte de urbanização, de transporte, enfim, vários outros assuntos aqui sendo tratados nessa parte de legislação. Flávio lembrou aqui, né, coloquei a da ISO, né, que é uma certificação sobre segurança no trabalho. Nós temos as normas regulamentares, as NRs, que são leis que devem ser aplicadas em todo o país, né? Então, tudo isso também. Porque basta a gente lembrar, né, Flávio, quando a gente volta lá no século XVIII, 1700 e alguma coisa, chegando ali no século XIX para 1800, nós tínhamos a parte da Revolução Industrial. E quando a gente estuda nos livros de história como aconteceu, como foi essa evolução da relação trabalhista, nós lembramos que, né, que na Inglaterra, principalmente, onde havia ali o uso do carvão, né, lembrando que as primeiras indústrias surgiram lá na Inglaterra, e por isso a Revolução Industrial tem como berço também aquele país, aquele reino, né, o Reino Unido. Então eles eram indústrias de tecelagem, a produção de lãs, né, através ali
dos ovinos, né? E depois então a criação de máquinas a vapor, tudo isso mantido, sustentado pelo carvão. Então nós tínhamos ali a parte da mineração também, que era muito forte. Então o indivíduo ganhava por dia de trabalho. Ele não tinha um contrato com a empresa. Então, se por acaso ele trabalhasse num dia e no outro dia ele ficasse doente, ele não recebia nada, porque ele só ganhava quando ele ia trabalhar. E aí então eram pessoas doentes, pessoas idosas, crianças principalmente, que se enfiavam naqueles buracos das minas para poder tirar carvão e tudo mais, né? Então é muito fácil uma pessoa se machucar e ela não tinha direito nenhum. Ela entrava num buraco daquele, ela tinha um desabamento, se machucava, ela ia para casa machucada e não recebia nada com isso. E aí então começaram os movimentos de greve, começaram então a elaboração dos sindicatos, começaram então a se trabalhar também com relação aos contratos. Então nós vimos ali que aquele abuso do homem pelo homem, embora não fosse uma escravidão, houve a necessidade também de uma reformulação dessa relação, e por isso então surgiram leis. E aí então, como nós temos nessas normas regulamentadoras da segurança do trabalho, tiveram origem exatamente nesse período, em que havia então tantos abusos, tantas dificuldades, tantos sofrimentos, que acabaram então trazendo ali um equilíbrio nessa relação. A empresa tem o direito de contratar aquele funcionário e receber essa prestação de serviço, e o funcionário tem os seus direitos garantidos como prestador de serviço também. Separei aqui para nós também sobre a evolução histórica do Brasil, das constituições que nós tivemos, a partir da independência do Brasil em 1822. Nós tivemos então em 1824 a nossa primeira Constituição, depois de 1824 para 1891 uma outra Constituição. Depois nós tivemos aqui, só um instantinho, depois nós tivemos aqui a Constituição de 1934, só acompanhar aqui o nosso visitante. Depois uma Constituição em 1937, depois uma Constituição em 1946, depois uma em 67, depois a última agora em 88. Então todas essas constituições, elas foram então demonstrando também essa evolução. E a última que nós tivemos em 1988, que foi outorgada, né, na chamada Constituinte de 1988, nós tivemos também ali, né, de lá para cá, muitas emendas, chamadas de emendas constitucionais, ou elaborando novas leis para equilibrar aqui, para organizar a nossa vida aqui na nossa sociedade. Nós vemos então que há essa transformação, apesar dessa última Constituição que foi elaborada, né? Até nosso visitante ali preocupado com a nossa Amazônia, né? Então, um grande problema que nós temos que enfrentar. Aqui nós temos, por exemplo, que eu trouxe, como eu falei para vocês, a parte que nós vamos estudar sobre a legislação relacionada com os direitos da mulher, que também é um tema bastante atual. Eu separei aqui para nós um artigo que diz assim: os 7 direitos das mulheres negados ao redor do mundo. Então vamos lá. Direito do trabalho e as mulheres. 104 países ainda impedem que as mulheres realizem certas atividades simplesmente por serem mulheres. Aqui no Brasil, a restrição vigente proíbe que empregadores contratem mulheres para serviços que demandem o emprego da força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo, ou 25 quilos para o trabalho ocasional. Então, para vocês mulheres que não sabiam, existe uma lei que proíbe vocês de trabalharem, né, com um determinado tipo de esforço. O que mais que nós temos aqui? Mesmo com a lei mencionada, objetivo de proteger as trabalhadoras, ela contradiz o artigo 7º da Constituição, que impõe a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então temos esse problema aqui ainda no Brasil. O que mais aqui? Na Rússia, por exemplo, 456 tipos de trabalhos que as mulheres são proibidas de realizar.
Então, 456 tipos de trabalhos que as mulheres não podem realizar na Rússia. Né? Imagina o que, né? Por exemplo, tal listagem foi iniciada ainda na União Soviética em 1974, mas foi Putin, né, o Vladimir Putin, o atual presidente, que a tornou lei em 2000. Assim, no país, apenas homens podem ser motoristas de ônibus ou caminhão, parte da tripulação de navios ou mergulhadores profissionais, além de muitas outras funções. Avançando um pouquinho mais aqui, em 2012, no Irã, as mulheres foram proibidas de ingressar em 77 cursos universitários de algumas instituições do país. Esse número inclui graduações de, olha só, as mulheres não podem ser engenheiras, não podem trabalhar com informática, física nuclear, arqueologia, química, negócios e muitas outras. O motivo disso, essas matérias foram consideradas como não adequadas à natureza feminina. Isso no Irã. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Com relação ao estupro. Já é difícil punir estupradores em países que têm legislação que condena tal violência. A produção relata diversos casos que ocorreram em universidade nos Estados Unidos, em que os estupradores saíram impunes, apesar de provas e testemunhas que corroborassem os crimes. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. O estupro é aceitável em alguns casos. Nas ilhas caribenhas de Bahamas, por exemplo, um homem pode forçar relações sexuais com sua esposa se ela for maior de 14 anos. Leis similares são vigentes em Singapura, na Índia, onde as idades mínimas são de 13 e 15 anos, respectivamente. Também existem países que diminuem a pena do agressor quando ele demonstra a intenção de casar com a vítima. E caso o casamento seja realizado, o estuprador é absolvido, como acontece em Malta e na Palestina. Ao analisar países com leis mais rígidas na punição de crimes como o estupro, o que acontece em países como a Arábia Saudita e Marrocos chama atenção. Lá, a pessoa punida é a vítima. Nesses estados, a mulher é culpada por ter saído de casa sem companhia masculina, ter ficado sozinha com um homem desconhecido ou por possível gravidez. Um acontecimento que fez o mundo contestar tais leis foi o suicídio de Amina Filali, em 2012. A marroquina, de apenas 16 anos, tirou a própria vida após um juiz decretar que ela deveria se casar com um homem que a estuprou. Então esse aqui é o caso que a gente está vendo, né? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Bom dia, mami. Deixa eu ver, o Flávio colocou, né? Deve ser por isso que a Rússia é campeã dos acidentes esquisitos do trabalho. Pois é, questão dos homens lá, né? Se tivessem mulheres dirigindo, talvez o trânsito lá seria menos doido. Continuando aqui para nós. Legislação da violência doméstica. Na Rússia, 1.370 mulheres apanham de seus maridos a cada hora. O número é mais de 3 vezes maior do que acontece no Brasil, onde essa realidade é vivida por 500 mulheres a cada 60 minutos. Acontece que a violência doméstica no maior país do mundo é legalizada. Enquanto muitas mulheres comemoram a conquista de direitos ao redor do mundo, em 2017 a Rússia seguiu o caminho reverso, ao descriminalizar as agressões cometidas por maridos contra suas esposas e filhos. Desde que o episódio não se repita mais do que uma vez por ano e que a mulher e as crianças não precisem ser hospitalizadas, o agressor não precisa se preocupar com uma punição. Nas vezes em que existe uma penalidade, ela não passa de uma multa de $470 e raramente de 15 dias de prisão. Além disso, se o casal possuir uma conta conjunta no banco e o marido abusivo não pagar a multa, a justiça cobra o valor da esposa. O direito recolhido com essas taxas é encaminhado a um fundo e ninguém sabe o que é feito dele. O que mais aqui? A situação do país
sede da Copa do Mundo de 2018, é denunciada por uma organização formada por ativistas e advogadas russas. Deixa eu ver, Tá. E depois, finalmente, aqui mais um, ó. A realidade sobre o casamento infantil. Você sabia que apenas 3 estados dos Estados Unidos, dos 50 totais, determinam a idade mínima para se casar como sendo 18 anos? Em Nova Hampshire, deve ser de 13 anos para que o casamento seja realizado. E em 25 estados não há definição de uma idade mínima. Isso explica o grande número de crianças casadas no país. Segundo a organização Equality Now, 200 mil menores de idade se casaram nos Estados Unidos entre 2000 e 2015, sendo 90% desses eram garotas. Aqui no Brasil as coisas são um tanto diferentes. Para se casar com 16 ou 17 anos, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis. Já o casamento de menores de 16 anos é permitido em caso de gravidez. Um estudo da organização não governamental Promundo afirma que 870 mil mulheres brasileiras se casaram com até 15 anos. A mesma pesquisa aponta que em 2018, cerca de 88 mil crianças com idades entre 10 e 14 anos estariam em união consensuais. O que mais aqui que nós temos? Quando as mulheres e homens não são iguais perante a lei. Para a justiça do Irã, o testemunho de uma mulher vale metade do que do homem, ou seja, 2 mulheres precisam testemunhar para que suas palavras tenham o mesmo peso do que as de um único homem. Além disso, o Estado iraniano define que a indenização a ser paga por matar ou machucar uma mulher é metade do que deve ser pago no caso desses danos serem causados a um homem. No Paquistão, o cálculo dos pesos de um testemunho é o mesmo no Irã. Essa diferenciação contradiz com o que é afirmado na Constituição do país. Depois aqui embaixo o último, jovens grávidas proibidas de frequentarem as escolas. Em Serra Leoa, em 2015, um decreto proibiu garotas visivelmente grávidas de frequentarem a escola. O que mais que nós temos aqui? Bom, isso aqui então no geral, essas são algumas das leis que nós vimos aqui. Lei de violência contra as mulheres e tal, Bom, então esse aqui foi só uma ilustração que eu quis trazer para vocês, para a gente poder analisar, uma das grandes evoluções, uma das grandes mudanças que nós podemos encontrar nessas mudanças de legislação que foi bastante comemorada no mundo todo, foi uma notícia que foi publicada na semana, umas 2 ou 3 semanas, em decisão histórica, Nigéria oficializa a proibição da mutilação genital feminina. Então é isso que foi publicado agora, que diz assim, a mutilação genital feminina na Nigéria é um tema que está em voga há muito tempo. De um lado estão os defensores à manutenção das tradições, do outro, mulheres e pessoas que acreditam na importância de cessar as práticas machistas. E aí então teve essa transformação, uma grande conquista para aquela sociedade, que mostrava que o absurdo da violação dos direitos, da agressividade contra essas ideias. Deixa eu ver aqui. A Andrea colocou, no caso dos Estados Unidos, a maioria dos casamentos em muitos jovens são uma religião específica ou nível social. Aqui falou no geral, não trouxe para nós algo específico não, mas parece que pelo que foi mostrado, fala de estados. Um estado, cada estado tem ali a sua própria legislação, e ali então somente 3 estados que permitem, aliás, que trazem uma lei falando sobre a idade mínima com 18 anos. 25 estados não impõem nenhuma idade mínima. Então ali um homem pode casar com uma criança, sem nenhum tipo de restrição. A Sandra lembrou aqui, deixa eu ver aqui. No caso, o seu marido precisou de 18 anos para casar.
precisa de autorização para casar com você, né? Então, para a gente ver como as coisas vão mudando, né? Então, enfim, pessoal, aqui então, agora, para a gente ler aqui, são 3 perguntas apenas, que a gente está lendo aqui. Então, no progresso da legislação humana, importante a gente fazer essa ilustração, para a gente ver o que acontece no mundo hoje, para ver o que acontece aqui no mundo à nossa volta, e depois entender por que as coisas são como são nos tempos de hoje, por que elas eram assim no passado e o que se espera delas no futuro. Então, na questão 794, deixa eu ver rapidamente aqui, o Brás colocou, né, o Código de Hammurabi foi a primeira lei organizada. Historicamente, sim, Brás, tanto na Índia, entre os hindus, nós tivemos também ali uma lei, né, que foi escrita, que foi registrada, e também o de Hammurabi, né? Depois nós tivemos ali os códigos romanos, que acabaram se tornando para nós uma referência aqui no mundo ocidental, né? O Flávio lembrou aqui, né, quando eu casei, a autorização dos pais era se tivesse menos de 21 anos de idade, né? Que legal. Então aqui, 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Resposta dos espíritos. Poderia se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares, né? Então, quando se fala sobre as leis naturais, nós falamos sobre as leis compreendidas moralmente, né, e também no respeito, né, do homem com o seu semelhante. Se nós atingíssemos esse nível de compreensão, esse nível de entendimento sobre, tendo ali os valores mais nobres e mais elevados, na nossa na relação, desculpem a distração aqui. Então, se nós tivéssemos um entendimento na aplicação desses valores na nossa relação cotidiana, nós não precisaríamos de regulamentação, principalmente para leis. Mas é importante inicialmente, pela complexidade da nossa sociedade hoje, que nós entendamos, né? Porque quando nós falamos em direito, nós temos ali direito civil, nós temos ali direito constitucional, nós temos direito penal, direito tributário e outras, como vimos ali, o direito ambiental e outros tantos tipos, né, outras áreas do nosso direito. Então, nós vamos regulamentando, para mostrar até mesmo, para mostrar o que pode e o que não pode ser feito. Até porque, né, muitas das nossas relações, elas são bastante complicadas, bastante complexas, e nós precisamos estabelecer limites. Porque mesmo que eu não tenha a intenção de violar uma lei, se eu não tenho essa compreensão, eu acabo praticando, né, muito mais por ignorância do que por intenção. Então aqui, enquanto nós não temos essa compreensão plena das leis naturais, e aí a gente lembra sempre, né, que o amor é a lei maior que nós podemos entender. E quando nós falamos em amor, não falamos apenas de uma relação passional. Nós falamos do sentimento de respeito, o sentimento de preservação das relações, dos meios, das propriedades, de todos os recursos que o homem tem. Então, se nós tivermos um entendimento pleno desse sentimento, nós podemos viver com equilíbrio e tranquilidade em todas as nossas relações. Enquanto nós não temos esse entendimento, há a necessidade de impor essas limitações. E, infelizmente, ainda essas sanções, pelo fato de nós sermos ainda rebeldes, pelo fato de nós vivermos ainda nessa ignorância. Na questão 795, qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Por que nós falamos em instabilidades? Porque nós temos aquelas leis que são mutáveis e as leis que são imutáveis. As leis que são imutáveis são as leis divinas, e elas são aplicadas em todas as épocas, em todos os povos. Elas são observadas, né, em todas as épocas e em todos os povos. Já as leis humanas, elas vão variando com o tempo, com as regiões, com as culturas.
E elas têm uma tendência natural a se aprimorarem a partir do momento em que o progresso do espírito é algo que faz parte dessas leis naturais. Conforme o espírito vai progredindo, e ele progride em intelecto e progride também em valores, é natural que ele vá também transformando as suas leis. Porque ele tem ali um entendimento maior, uma compreensão maior da sua vivência na relação com os seus semelhantes e na relação com o ambiente onde ele se encontra inserido. Então, mas qual é a causa dessa instabilidade? Então eles colocam para nós aqui: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que deem... só um instantinho aqui. É que está aqui mal escrito, eu não estou conseguindo compreender. Então ele diz assim para nós, só um instantinho, 795. Deixa eu pegar aqui um outro texto que fica mais fácil de ler. Está aqui. Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isso é, tanto mais instáveis vão se tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, uma resposta bem importante aqui para nós, que mostra que conforme a lei vai evoluindo e se aproximando dessa lei natural, mais estáveis elas vão se tornando. E essa estabilidade se dá exatamente pelo fato delas estarem ali se tornando mais sólidas e não tão desequilibradas, né, como infelizmente nós ainda criamos as nossas leis. Né? Obrigado, Flávio. E depois aqui no final, nós temos aqui o último tema, né? Aliás, um comentário de Kardec que ele diz assim: a civilização, ou seja, nós saímos do estado natural, que era aquele estado primitivo, e passamos para a civilização. Então diz aqui para nós: a civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada um. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através das leis humanas. Mas, sob a influência de suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural e que os povos apagam de seus códigos à proporção que progridem. Então dá para a gente imaginar aqui, antes de continuarmos, quantas e quantas leis foram apagadas da memória da humanidade pelo fato simplesmente das sociedades evoluírem. E conforme eu coloquei para vocês no nosso estudo anterior, a sociedade nada mais é do que a manifestação da individualidade de cada membro da sociedade. Então o indivíduo expressa de acordo com seus desejos, de acordo com sua cultura, e nós observamos o efeito coletivo. Conforme os indivíduos evoluem, a sociedade evolui. Conforme a sociedade evolui, nós temos também a evolução da própria legislação. E continua. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. E nós temos ali como maior exemplo dessa lei imutável a própria lei de causa e efeito. Então nós temos ali o que nós compreendemos de lei de causa e efeito, que é aquela história, né, aquilo que você faz de meritório ou demeritório, vai trazer uma consequência positiva ou negativa ao indivíduo. Então, o pouco que nós conhecemos diz respeito aqui à nossa vida no mundo material, no mundo de provas e expiações. Então, nós temos ali, nós nos comportamos de determinada forma, nós temos ali o efeito sobre isso. Esse efeito vai repercutir moralmente sobre nós, que por consequência vai trazer para nós um efeito na nossa vida no mundo material, uma reencarnação com limitações, com expiações, com desafios. Então nós vemos assim que é uma consequência natural que nós estamos vivendo aqui no mundo material. Ele diz aqui ainda para nós que essa lei é imutável e sempre a mesma para todos. Então, conforme nós vamos evoluindo nessa escala evolutiva,
e vamos atingindo ali uma condição de espíritos mais esclarecidos, de espíritos felizes, nós vamos tendo uma compreensão de nuances muito mais sutis dessa lei de causa e efeito. Porque o que nós conhecemos aqui é aquela coisa, né? Aqui se faz, aqui se paga. E essa expressão já denota para nós, né, uma questão de punição, um resultado que vem através de dor e de sofrimento. A história, né, dos textos do Novo Testamento, né, de choros e ranger de dentes, que é uma característica do mundo de provas e expiações. Mas no mundo feliz, por exemplo, a lei de causa e efeito se encontra presente? Não tenhamos dúvida disso. Em que situações elas se aplicam? Não fazemos ideia. O que um espírito feliz pode fazer para se submeter à lei de causa e efeito? Nesse caso nós temos, né, dá para a gente concluir que a resposta vem muito mais por aquilo que ele faz de positivo do que com uma característica de punição. Então vai mostrando todo o mérito que ele vai conquistando, o avanço que ele vai alcançando, né? E aí então a lei de causa e efeito vai trazer para ele todos os benefícios, todo o prêmio que ele vai conquistando. Mas e o que ele faz de errado? O que a gente pode imaginar que um espírito feliz faz de errado? Ele não é perfeito. Isso já é claro para nós. O fato dele não ser perfeito vai trazer que tipo de situação que possa gerar para ele algum tipo de constrangimento. Nós não fazemos ideia. O que o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, pode fazer de errado? Porque todos os vícios humanos ele já superou. E o que ele pode, então, não que ele fez de errado, mas o que o impede de ser um espírito perfeito, de ser um espírito puro? Ele vai dizer que existe ainda um longo percurso a percorrer. Certo, mas o que será que a gente pode imaginar que falta para ele? A lei de causa e efeito estará ali próxima, dando ali todas as orientações para que ele possa evoluir. E ele diz ainda, a lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte. Então, falando aqui sobre o direito do mais forte, fala sobre o direito do bruto. Porque é a imposição da vontade, e por consequência, a partir da imposição dessa vontade, nós falamos também sobre a manifestação do egoísmo. André colocou, não temos alcance mental para saber. Pois é, então o que a gente sabe, né, André, que eu comentei, sobre a lei de causa e efeito, nesse estágio em que nós nos encontramos, é apenas ali um pequeno, né, a ponta de um grande iceberg que nós só vemos ali a superfície. Porque o restante da aplicação dessa lei, ela atua em esferas, em dimensões e tem nuances que nós sequer imaginamos a forma de sua ação. O que nós conhecemos ainda é a questão da aprendendo através de uma aplicação agressiva para o nosso aprendizado, pelo fato de nós termos ainda uma ignorância ainda muito resistente. E é exatamente isso que contempla aqui essa nossa a próxima questão 796. Ele diz assim: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? E que severidade seria essa? São as punições em diversas situações. Então nós temos ali punições desde que vão, né, de uma multa, de um constrangimento, até o cerceamento da liberdade e até mesmo, nesse caso, uma violência física, chegando até mesmo a uma execução. Nós temos a pena de morte em países que são considerados países evoluídos. Nos Estados Unidos, muitos estados aplicam a pena de morte. Na China, que demonstra um grande avanço tecnológico, tem a pena de morte, em outros países também. Mas são condenáveis essas leis severas, essas leis punitivas? É aí que vem o detalhe, então, da resposta dos espíritos agora, que é bastante esclarecedora. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. E aí nós vemos então ali um círculo vicioso. Os homens que criam essas leis e que aplicam essas leis também são submetidos à lei de causa e efeito quando impõem determinada punição a um indivíduo que é criminoso. Então, sofre, na verdade, de imediato o criminoso pela aplicação dessa lei,
mas sofre também moralmente aqueles que aplicam essas leis e aqueles que sustentam essas leis. Então, é aquela mudança. A sociedade vai se modificando, os legisladores vão se modificando, a sociedade deixa de cometer determinados crimes e os legisladores mudam suas leis a partir da extinção desses crimes. Então é assim, né? Seria mais ou menos quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem deve modificar primeiro, o cidadão ou a sua legislação? Se a legislação se torna muito branda, você entra num estado caótico. Se o indivíduo se torna mais brando, a lei naturalmente vai se transformando, porque a lei deixa de ser aplicada, ela cai em desuso. Quando nós falamos sobre a escravidão, por exemplo. Hoje a escravidão, existe uma lei que proíbe a escravidão em diversas situações, né? Escravidão de trabalho, não apenas aquela questão de você pegar um homem, acorrentar e levar ele para trabalhar no campo, por exemplo. Mas nós temos ali, né, uma legislação que fala sobre a punição em várias situações, sobre manter em cativeiro, você manter o indivíduo preso a dívidas por causa, né, trazendo essa ideia da escravidão. Hoje nós temos imigrantes que vêm para o Brasil, exploração, né, Angelina? Então nós temos imigrantes que vêm para o Brasil, aqui para São Paulo, por exemplo, várias vezes aparecem reportagens que falam, né, que a polícia libertou imigrantes bolivianos, imigrantes venezuelanos, que trabalham presos num determinado ambiente, né, com costura, mas eles estão ali, eles têm que pagar para comer, mas eles ganham pouco. Então, conforme eles vão trabalhando e tendo necessidade de consumo, aquele que é o suposto empregador vai oferecendo para eles recursos. Só que eles vão se endividando cada vez mais. Isso também é um estado de exploração que, por consequência, de escravidão. Mas a escravidão naqueles moldes antigos já não existem mais. Falar, por exemplo, que o homem tem direito a ter a posse sobre o seu semelhante. Essa é uma lei que foi modificada, que praticamente caiu em desuso, porque essa é uma situação que nós não encontramos mais aqui. Então as leis vão se tornando cada vez mais sutis, pelo fato do homem também não mais praticar esse tipo de crime. O Flávio colocou, tem na legislação trabalho análogo à escravidão, né? Então, o interessante, né, Flávio, fala de uma analogia, mas já não fala mais sobre a escravidão propriamente dita, exatamente porque é uma prática que a sociedade já não mais tolera. Então a sociedade evolui, as nossas leis também evoluem. Então a gente vai, na verdade, cobrindo as pequenas falhas, e conforme essas falhas vão desaparecendo, as nossas leis também vão se superando. Né? Não tem tronco, mas tem dívidas, né? Exatamente. Que é uma escravidão disfarçada, né? Mas a escravidão patente, o interessante é que a gente já não vê mais. Então a gente tem aqui, né, conforme aqui nessa questão 796, que fala para nós que somente a educação pode reformar os homens. E nós vamos sendo educados, só que essa educação, infelizmente, não acontece na velocidade como nós gostaríamos. Né? Então nós estamos vendo aqui nessa nossa encarnação, vivendo essa nossa geração, algumas modificações na nossa legislação, pelo fato de nós estarmos ali nos educando. Mas muitas vezes um espírito demora 1, 2, 3 encarnações para mudar o seu comportamento. E consequentemente suas leis também vão se modificando gradualmente. A Mariam colocou também nem na forma como deveria, nem no tempo nem na forma. Né? Então nós somos ainda resistentes pelo fato de estarmos ainda vivendo aquele egoísmo que é muito forte dentro de nós. Mas conforme a gente vai buscando esse esclarecimento, nós vamos também modificando a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo e com o semelhante. E finalmente aqui na última questão, 797, como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Então, isso acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera. Então aqui é uma orientação dizendo para nós, dos espíritos, né, falando exatamente isso, que é uma mudança que vai acontecendo naturalmente conforme a sociedade vai evoluindo. E essa evolução também se dá pela influência de espíritos que vão reencarnando entre nós, nos ajudando numa visão nova do mundo, numa visão diferenciada. No caso, por exemplo, nós falamos sobre
o direito das mulheres, que no passado, né, era um direito muito limitado, hoje ele já é um direito mais amplo, embora ainda tenha ali as suas restrições. Nós ficamos imaginando, né, quais foram os espíritos que reencarnaram entre nós, principalmente na condição feminina, que vieram como ativista para impulsionar essas mudanças. Então, mulheres que brigavam pelos seus direitos, mulheres que brigavam, por exemplo, direito à educação. Então, eram aquelas mulheres que a gente vê nos filmes, né, principalmente filmes de época, que viviam, né, dentro de casa, mas inconformadas, elas queriam ganhar o mundo. Então nós tivemos ali aqueles grandes expoentes, né? Quem foi a primeira mulher no Brasil que conseguiu um título de eleitor? Quem foi a primeira mulher no Brasil que ocupou a posição de uma professora universitária? Quem foi a primeira médica aqui no Brasil? Nós temos a história, quem foi a primeira cientista que foi premiada no mundo todo? Né? Quem foi a primeira aviadora que fez ali aquele voo solo pelo mundo? Quem foi a primeira mulher disso? Qual foi a primeira mulher daquilo? Né? Então, nós vamos identificando que são essas ativistas, essas pioneiras, que vão alcançando essas pequenas conquistas, que com o passar do tempo depois elas acabaram ampliando isso para toda a sociedade. E isso vai acontecendo em várias outras áreas, né? Quando nós falamos sobre o meio ambiente, que nós conversamos no início, nós tivemos muitos ativistas em vários grupos, né? Então formaram grupos que vieram, por exemplo, o Greenpeace, que é uma instituição internacional que fala, que atua contra essa violação do meio ambiente. Nós tivemos ativistas locais, ativistas globais. Tivemos Chico Mendes, por exemplo, aqui no Brasil, que é uma referência. Em outras regiões do mundo tivemos outros nomes que também foram marcados. E a gente fica se perguntando, esses espíritos vieram com essa missão de despertar a consciência da sociedade? Através de suas ações, muitas vezes vindo até como mártires, assim como Jesus esteve entre nós, para que através do seu exemplo e através do seu sacrifício, chamou a nossa atenção para a transformação dos nossos valores. Nós tivemos, em proporção obviamente muito menor, indivíduos que também vieram aqui para demonstrar, através de um sacrifício pessoal, para despertar a nossa atenção para várias situações que nós não estamos percebendo. Então, no caso, por exemplo, dos escravos, quantos espíritos reencarnaram entre os negros daquele período que se tornaram abolicionistas? Foram intelectuais, foram rebeldes. No caso de Zumbi dos Palmares, por exemplo, que foi um homem que foi considerado na sua época um criminoso, mas foi um espírito que, através da sua luta, hoje ele é lembrado como sendo uma das grandes referências pelos direitos dos negros, que ainda lutam pelo seu espaço, né? Já não mais através da legislação, já que a nossa legislação, aqui no Brasil pelo menos, fala sobre os direitos, né, de igualdade de raça, de cor, de sexo, mas moralmente nós vemos ainda essa diferenciação. A Angelina colocou a Maria da Penha, a mesma coisa, né? Aquela mulher, Maria da Penha, exatamente o nome dela, que sofreu aquela agressão e teve uma lei criada exatamente para proteger todas as mulheres. Então, por isso que é colocado nessa questão aqui, 797, para a gente ler mais uma vez, que isso acontecerá naturalmente pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o conduzem, né? Não sei se é condóem ou conduzem aqui, também está escrito equivocado aqui, eu acho, que os conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Então a gente vai analisando todos esses aspectos, percebendo ali que são situações que chocam a sociedade, são situações que impressionam as sociedades, que comovem a sociedade, indivíduos que se destacam nessa ou naquela área, mostrando suas capacidades, mostrando seus valores. Então, naturalmente, a nossa legislação vai se transformando. Ainda há muito a se alcançar, ainda há muito a se conquistar, mas muito também já foi conquistado. Então, quando nós olhamos para trás e percebemos que os maiores absurdos vão sendo superados, e aqui no Brasil, fazendo uma comparação com aquelas leis que eu li para vocês de outros países que a gente acha o cúmulo do absurdo elas existirem ainda, aqui já não existe mais.
Mas assim como nós temos leis aqui no Brasil, em outros países já também não tem mais. Que as nossas leis são consideradas obsoletas, são consideradas absurdas. Então tudo vai gradualmente através da influência dos indivíduos, das instituições, das nações, das culturas, tudo isso vai então se transformando. Então, pessoal, fechando, Malala, por exemplo, né, lembrando ali da garota paquistanesa, se não me engano, né, que ela ali, o afegã, que ela sofreu ali um atentado, conseguiu sobreviver e acabou depois revolucionando, né, a questão da educação, dos direitos das meninas, das mulheres, das meninas principalmente, de estudarem naqueles países que são ainda muito radicais, cerceando os direitos das mulheres, né? Então, são esses exemplos, são esses ícones que vão sendo lançados. Madre Teresa quantas vezes lutou pelo direito das pessoas, né? Lembrando ali também Greta, né, ativista também do meio ambiente. Nós temos uma modelo africana, Flávia, não me lembro o nome dela, que ela também sofreu a mutilação genital e ela saiu pelo mundo afora fazendo palestras para conscientizar os países mais desenvolvidos a lutarem, ajudarem nessa luta pelo direito das mulheres, como aconteceu nessa mudança da Nigéria que nós vimos agora. Então ela era uma modelo, foi para Nova York, estudou e depois saiu pelo mundo todo, né, chamando atenção. Então são esses indivíduos que, se tornando missionários, que vieram com a intenção de missionários, ou através das suas experiências dolorosas, criaram então esse impacto na sociedade, despertando a nossa consciência. A Andrea colocou, né, a sensação que tenho é que realmente teremos ainda uns 500 anos para o mundo de regeneração, que tantos e tantos palestrantes falam, né, como se fosse o ano que vem. Não. A gente lembra sempre, né, André, como eu falo para vocês, a gente acaba sendo otimista. Porque a transformação do mundo de regeneração é uma transformação lenta e gradual. Então a regeneração ela vai se instalando gradualmente. É como se nós pudéssemos colocar assim, um grande tapete que vai sendo colocado assim aos poucos, né, sendo assentado em cima de um determinado piso, e ele não se encaixa de uma vez só. Ele vai tocando pontos, e ele vai descendo, ele vai... Waris Deri, né, que é o nome dela, deve ser isso então, Flávio. Mas aí nós podemos colocar vários... O Gandhi mesmo, Gandhi foi um grande missionário, um grande exemplo que nós vimos ali do direito de liberdade de um povo, no caso do povo indiano, lutando contra o domínio inglês naquela época. Ele trouxe para nós ali um modelo de guerra pacífica. Ele sim veio como uma grande missão. E trouxe para nós não apenas aquele modelo, mas também sabedoria. Jesus, na nossa época, na sua época, também veio com esse propósito. Veio como missionário para trazer para nós uma grande lição para o mundo. Então, desde das grandes referências até aquelas referências mais sutis ou mais discretas, todos nós então vamos observando essas transformações, essas mudanças. Ele esteve aqui em São Paulo, de fato, a Malala. Então, pessoal, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Eu trouxe aqui então esses exemplos, a gente viu aqui bastante exemplos, e uma ilustração importante para a gente poder analisar isso do aspecto moral, do aspecto espírita. Mas primeiro a gente precisa se deparar com a realidade, o que acontece exatamente no nosso mundo hoje. Quais são as áreas em que a nossa legislação acaba trazendo ali os seus efeitos e o que precisa ser modificado ainda a partir daquilo que nós temos hoje. E aí nós vemos então de que forma é que acontecem essas mudanças, quem são os responsáveis, por que isso não acontece de uma forma mais rápida. Então, tudo isso para nós aqui como ponto de referência para as nossas reflexões. Então encerramos por aqui o nosso encontro de hoje. Enquanto isso, a Marion colocou, no livro Contos e Apólogos de Chico Xavier, no tema Questão de Justiça, o emissário superior notificou que havia algo errado com a máquina humana e por isso rogava mais 500 anos para continuar observando a fim de responder aos maiorais. Então vemos ali o trabalho que é feito, é um trabalho a longo prazo, é um trabalho que vai exigir ainda de nós muitos esforços, muitas dificuldades, muitos sofrimentos. A gente vai sofrer muito pelo fato de nós criarmos